Como emagrecer rápido comendo carboidratos de forma inteligente. Caramba, acho que é tudo que alguém queria ouvir, né? Como emagrecer rápido comendo carboidratos. Será que isso existe mesmo? A verdade é que isso existe sim, e isso depende de um ajuste inteligente que eu vou falar aqui nesse vídeo. Meu nome é André Palma, nutricionista esportivo, bem-vindo ao meu canal. Bom, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer aqui é se existe alguma diferença real entre tirar os carboidratos da sua dieta ou não. Dieta low carb, dieta cetogênica, será que elas são realmente superiores, como se diz por aí, para o emagrecimento? A realidade nua e crua é que não, essas dietas não são superiores para o emagrecimento, e nesse momento você deve estar muito chateado ou chateada de já ter tentado tirar todo tipo de carboidrato da sua dieta. Editor, põe na tela esse estudo. Então olha só que interessante, a gente já tem inúmeras evidências científicas comparando dietas convencionais, dietas low carb, dietas com mais teor de gordura, e no fim das contas todas elas são muito similares na perda de peso no longo prazo. As dietas que tiram o carboidrato podem até ter uma perda de peso rápida nas primeiras semanas, mas esse peso é um peso totalmente ilusório, porque é um peso de água. Ou seja, quando você come carboidratos, você aumenta um estoque de carboidratos, basicamente, que a gente tem principalmente dentro dos músculos, chamado glicogênio muscular. E o que acontece é que 1 grama de glicogênio puxa 3 a 4 gramas de água para dentro da musculatura. Então só o fato de você parar de comer carboidrato vai fazer com que você perca muito peso de água, ou seja, é um peso ilusório. Na primeira vez que você começar a comer algum tipo de carboidrato, você já vai aumentar esse peso e não vai ter adiantado absolutamente nada. Porque nós dois sabemos que o emagrecimento de verdade é aquele emagrecimento que você perde gordura principalmente. Na primeira semana, então, a dieta que tira os carboidratos tem até uma superioridade nessa perda de água, mas quando as dietas são comparadas num tempo de 1 ano, todas são muito similares na perda de peso. O que manda é a restrição calórica, e o que ajuda muito é a quantidade de proteína que você consome ao longo do dia. Então não se iluda tirando carboidratos da sua dieta. Agora, se tem uma coisa que faz você perder peso comendo carboidratos, é controlar uma variável principal que a gente chama de carga glicêmica da sua alimentação. A grande verdade é que o problema não é você consumir carboidrato. O problema é você deixar esse carboidrato ser digerido e absorvido de forma rápida. Com certeza você já ouviu falar no conceito de índice glicêmico. Vamos entender o que é o índice glicêmico. Índice glicêmico é a velocidade com que o carboidrato que você consome é digerido e absorvido. Ou seja, ele vira glicose ali no seu sangue, aumenta a sua glicemia quando o carboidrato é ingerido de forma isolada. Ou seja, imagina agora que eu tomo um sachê de açúcar do nada. O índice glicêmico é essa velocidade, ou seja, ele vai ser digerido e absorvido quase que instantaneamente. Agora imagina esse outro ponto. Eu como primeiro um bife de carne e depois eu tomo o sachê de açúcar. A velocidade vai ser completamente diferente. Por quê? Porque o açúcar vai misturar com a carne ali no meu estômago, e consequentemente a velocidade de absorção e digestão desse carboidrato vai ser muito mais lenta, porque o seu estômago não separa os alimentos, ele junta tudo ali, começa a digestão, vai tudo junto para o intestino e começa a ser absorvido. Então olha que interessante essa informação, você precisa controlar essa velocidade de digestão e absorção dos carboidratos que você ingere ao longo do dia. Se a sua glicemia sobe muito rápido, esse é o real problema, porque ela vai subir muito, vai descer muito. Além de te dar picos de fome ao longo do dia, essa oscilação grande na sua glicemia prejudica o emagrecimento. Também por uma liberação excessiva de um hormônio chamado insulina. Agora, o grande segredo é você controlar tudo isso, ou seja, deixar a sua glicemia subir e descer de forma muito gradual, ou seja, ela ficar mais estável. E como que você consegue fazer isso? Essa é a pergunta de ouro. Você consegue fazer isso principalmente misturando os nutrientes na sua refeição, não consumindo só fontes de carboidrato, mas adicionando também proteínas, às vezes até gorduras e fibras também. Vamos pensar em um contexto do pão no café da manhã, por exemplo. Pão, fonte de carboidrato. Se você consumir só o pão, sua glicemia vai aumentar de uma forma mais rápida. Agora, como você consegue melhorar isso? Por exemplo, adicionando ovo. Ovo tem proteína e gordura. Proteína e gordura deixam a digestão mais lenta, consequentemente, vão diminuir essa carga glicêmica. O que mais a gente pode adicionar aí? Que tal adicionar um tomate nesse ovo, um omelete com tomate, por exemplo, uma cebola? Você está adicionando fibras junto de tudo isso, vai deixar a digestão ainda mais lenta. Ou até adicionar um queijo junto dessa refeição. Mais proteína, um pouco de gordura também, digestão mais lenta. Isso te ajuda muito no emagrecimento. O controle da carga glicêmica é o que vai acelerar o processo para você. Por exemplo, no almoço, ai meu Deus, arroz branco é um vilão. Não. Por exemplo, se você comer arroz, feijão, vai comer um frango ali junto, come um prato de salada antes da refeição, coloca alguns legumes e verduras, entende?
tudo vai misturar no seu estômago e essa velocidade de digestão vai ser totalmente diminuída do carboidrato. Para você ter noção, até a ordem que você consome os alimentos impacta na carga glicêmica da refeição. Por exemplo, o ideal é você consumir a fonte de carboidrato por último. Vamos pensar no seu almoço. Você vai começar pela salada, depois você vai para a fonte de proteína, carne, frango, depois você come os legumes ali junto e por último vai consumir o carboidrato. Deixando o carboidrato entrar por último, você vai diminuir ainda mais essa carga glicêmica. Então olha só que coisa interessante, não é sobre você tirar o carboidrato, é sobre você colocar ele de uma maneira mais inteligente na sua alimentação. Então em ordem de prioridades da forma como você vai consumir a refeição, o primeiro é o carboidrato entrando por último e o segundo é você misturando tudo ao mesmo tempo e consumindo. O pior dos casos é você consumir o carboidrato antes do restante da refeição. E os carboidratos devem ser integrais ou não? Na verdade, a única diferença do integral para o normal é a quantidade de fibras. Fibras você pega de outras formas na alimentação, frutas, legumes, verduras, por aí vai. Então pensa assim, se na refeição você vai consumir uma boa quantidade desses outros alimentos, trazer fibras de outras formas, não precisa ser o integral. Por exemplo, arroz integral. Não precisa, se você consumir uma boa quantidade de salada, colocar alguns legumes na refeição ali, por exemplo. Agora, por exemplo, no caso de um pão, que muitas vezes você vai consumir com poucos alimentos junto, talvez seja mais interessante o integral. Mas, gosto de pão francês, não tem problema também, não é isso que vai te matar. Misture bem outros nutrientes, é o que eu te falei, por exemplo, dos ovos. Adiciona um tomate, adiciona os ovos ali, adiciona uma fatia de queijo, ou, por exemplo, faça um sanduíche, coloca uma salada, um tomate, um filé de carne, por exemplo, um queijo ali junto. Excelente! Diminuiu a carga glicêmica da refeição. Gostou das dicas? Eu espero que esse conteúdo tenha desmistificado muitas coisas sobre o temido carboidrato para você, tenha clareado algumas coisas na sua cabeça. Não esquece, se gostou, clique em curtir aqui, compartilha com alguém que você acha que realmente vai ajudar, deixa o seu comentário e não se esquece de se inscrever no canal porque toda segunda-feira tem vídeo novo. Até a próxima e tchau!